Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer ao senador Paim e ao senador Eduardo Molim por essa oportunidade que nos deram, a ABCDT, de a gente poder discutir aqui os graves problemas que estão assolando a terapia renal substitutiva no Brasil. Eu tenho alguns slides para passar. Por favor. Como a gente está vendo aqui nesse slide, o número de pacientes em diálise é um dado americano, que é o maior centro, os melhores dados, os dados mais fidedignos do mundo estão lá nesse United States Renal Data System, mostra que o número de pacientes com doença renal crônica sobe muito e os pacientes em diálise têm um crescimento de 7% a 10% ao ano. E esses são os gastos também. Os gastos, eles são absurdos, né? Aqui, praticamente 6% de tudo que o Medicare gasta com esses pacientes portadores de doença renal crônica. A gente vê aqui, mostra o número de pacientes por milhão de habitantes que desenvolvem doença renal crônica. Vê que o Brasil está na rabeira de todos esses outros aqui, principalmente como Chile, Argentina, Uruguai, enfim, países semelhantes aqui, nossos da América do Sul. Essa é a prevalência no Brasil média, o número de pacientes por milhão de habitantes que nós temos portadores de doença renal crônica, e que as principais causas são diabetes mellitus e hipertensão arterial. Esse slide aqui mostra o número de pacientes que precisam de diálise no Brasil no decorrer dos anos. Hoje em dia, nós somos aproximadamente 110 mil pacientes que fazem diálise no Brasil. E aqui nós já vemos a primeira grande distorção. Se nós fôssemos acompanhar países como Chile, por exemplo, que tem uma prevalência por volta de 1.000 por milhão de habitantes, nós precisaríamos ser por volta de 180 mil pacientes, e nós temos apenas 110 mil. Por que está acontecendo isso daí? Olha só, essa aqui é a evolução do número de clínicas de diálise. Hoje nós temos por volta de 715 clínicas de diálise. Entram por volta, nos últimos 3 anos, por volta de 33 mil pacientes por ano entram no sistema precisando de diálise. Morrem aproximadamente, em média, 19 mil. E o Walter sabe bem esse slide aqui, a gente transplanta por volta de 5.600 transplantes no ano de 2014. Fazemos, em média, 5.000 e poucos transplantes por ano nos últimos anos. Então, olha o que acontece aqui. Entram 33 mil, e saem 24 mil. Ou seja, de 2002 a 2014, nós criamos 25 mil vagas de diálise. E nós precisaríamos criar por volta de 9 mil vagas de diálise. O que acontece que a gente não consegue colocar os pacientes que precisam entrar em diálise, a gente não consegue, não tem condições de colocar. Por que está acontecendo isso aqui? Olha só. Olha a grande distorção. Esse slide eu já mostrei para vocês, é o número esperado e esse é o número observado. Se nós simplesmente tivéssemos colocado aqueles pacientes que morreram por falta de acesso, nós teríamos aquilo que o Walter pedia, que eram por volta de 130 mil pacientes em diálise. Então, o que está acontecendo? Os pacientes, o número é baixo porque os pacientes não têm acesso. E aqui eu lanço um repto como lançou o nosso procurador, lanço o repto ao procurador, ele lança um repto aos parlamentares, que vão às unidades dos hospitais públicos por aí. Vá para o Acre, vá para São Paulo, vá mesmo aqui para Brasília, para você ver o número de pacientes que está esperando hoje, internado há 1, 2, 3 meses, esperando para se ter alta, porque não tem unidade de diálise onde ele pode dialisar. E por que está acontecendo esse negócio? Por que a gente tem pouca vaga de diálise? Olha só, como todo mundo sabe, a grande fonte pagadora é o SUS, em 85% dos casos, né, praticamente. E olha o que está acontecendo aqui com a inflação no Brasil. De 99 a 2013, a inflação foi de 166%, praticamente. E a sessão de diálise, o valor cresceu apenas 92%, enquanto os recursos humanos cresceu 152% e os insumos 118%. Olha a grave distorção que aconteceu nos últimos anos. Aqui mostra, nesse slide, mostra os custos envolvidos numa sessão de diálise, mostrando que o RH, né, pessoal, 54%, inclui médicos, enfermeiros, etc. Impostos, 15,5%, e agora ainda querem voltar com a CPMF, pelo amor de Deus, senhores senadores, não façam isso. E olha só, o custo da sessão de diálise é 256 e o SUS paga 179. O que você tem aqui? Um prejuízo de R$ 77,00 por sessão de diálise. Então, nós estamos vivendo um verdadeiro apagão da terapia renal substitutiva no Brasil, o colapso da terapia renal. Por quê? Que
está tendo esse colapso? Porque existe uma evidente falta de vagas de diálise com prejuízo no acesso aos usuários, à terapia dialítica, e uma perda na qualidade de diálise daqueles pacientes que estão dialisando. Ou seja, a mortalidade aumentou em 6 ou 7 anos de 13% para 19% ao ano, e mais de 70% dos pacientes eles entram em diálise através da porta de emergência, porque existe uma política estabelecida do Ministério da Saúde que nós ajudamos a escrever, que foi lançada no Diário Oficial em março de 2014, a portaria 389, que efetivamente não foi implementada pelo Ministério. Bom, então, como é que nós, a sociedade, os pacientes, a indústria e os prestadores, acham que esse problema deve ser resolvido? Isso daqui levamos inúmeras vezes ao Ministério. Nós achamos que a sustentabilidade da doença renal crônica nos próximos anos, como estava dizendo aqui o Walter, ela depende de algumas ações de curto, médio e longo prazo. Ações de curto prazo, nós temos que garantir o acesso dos pacientes que estão morrendo por falta de vaga em unidades de diálise, adequando os valores aos seus custos. Estimular a diálise peritoneal e adequar os valores. Faz 13 anos que a sessão de diálise peritoneal, que a diálise peritoneal não tem aumento, né? A gente tem que incentivar o transplante renal e a gente tem que efetivamente implementar a portaria 389 para que você possa reduzir o número de pacientes que precisam de diálise. Aqui nós vamos mostrar que a prevenção da doença renal crônica ela é eficiente e é ela que vai fazer com que essa doença seja sustentável nos próximos anos. Esse é um trabalho que eu participei, que foi feito aqui no estado de São Paulo, com mais de 4.000 pacientes em acompanhamento conservador, que mostrou que nos pacientes hipertensos com acompanhamento multiprofissional, com tratamento barato, tratando a hipertensão arterial, tratando o diabetes, nós estabilizamos a função renal dos hipertensos, nos diabéticos estabilizamos a função renal dos Nos diabéticos, nós estabilizamos a função renal dos diabéticos e nos pacientes com proteinúria, nós também estabilizamos a função renal desses pacientes com proteinúria. Além disso, nós reduzimos a mortalidade em 3 vezes a mortalidade e reduzimos as internações em até 10 vezes, com medidas simples de prevenção da doença renal crônica. Certo? Então, nós reduzimos os custos financeiros e reduzimos os custos sociais. Então, a sustentabilidade passa pela prevenção, em que a gente deve reduzir a progressão através de medidas simples, como eu falei para vocês. Esse slide aqui foi feito pelo Ministério da Saúde, nós participamos do projeto para estabelecer essa portaria 389, e o problema no Brasil são por volta de 800 mil pacientes que estão nos estágios mais avançados da doença renal crônica. Se nós implementássemos essa portaria de uma maneira eficiente, pagando os seus custos, nós poderíamos economizar com internação por ano 373 milhões. Isso não é um terreno na lua, pessoal. Isso daqui está publicado. Além disso, nós teríamos 27 mil casos a menos de pacientes com necessidade de diálise, mais uma economia anual de 770 milhões. Então, se você somar aquilo que você tem de redução de internação com diminuição do número de pacientes em diálise, você tem uma economia anual de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Além de evitar, nesse grupo de pacientes, 27 mil óbitos. Então, de que maneira que nós achamos que a doença renal crônica, que a terapia renal substitutiva, ela pode ser sustentável no Brasil? Primeiro, eu acho que com medidas de curto prazo, como eu falei, a gente tem que adequar os valores. A gente tem que pagar aquilo que a sessão de hemodiálise vale, que são R$ 256. A gente tem que adequar os valores pagos da diálise peritoneal e estimular a diálise peritoneal. Walter falou bem, só 6% dos pacientes fazem diálise peritoneal no Brasil. Nós podemos aumentar para 20% esse número. Além disso, pagar pelo tratamento conservador o valor de R$ 960 por ano para os estágios 4 e 5 da doença renal crônica. E não esse valor pífio... E não esse valor pífio que o Ministério da Saúde está se propondo a pagar. Está se propondo a pagar um valor pífio e, além disso, não implementou uma política que foi publicada há mais de 1 ano e meio. Então, de que maneira a sociedade civil, os pacientes, os prestadores e a indústria querem a prevenção para que a gente possa otimizar os recursos, reduzir o desperdício e melhorar a qualidade de atendimento da nossa população, que a qualidade de atendimento dessa população está ruim hoje em dia, e isso nós somos testemunhas.
E aqui eu quero convidar vocês, Dia Mundial do Rim, em 2016, vai ser comemorado no dia 10 de março, é toda segunda, quinta-feira de março, que nós já tivemos várias vezes aqui com os pacientes, várias audiências aqui, e espero que nesse dia 10, né, Renato, a gente possa trazer alguma novidade importante.